Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Começaremos o estudo de um assunto primordial: morfologia. O estudo da morfologia, ele é dividido em dois grandes grupos. Ele é dividido na parte de classes de palavras e formação de palavras. No primeiro momento, nós falaremos de classes de palavras. Nesta aula, faremos a parte introdutória. Classes gramaticais são também conhecidas como classes de palavras. São 10. Substantivo, que é a classe de palavra que nomeia tudo o que existe. Tudo que existe. Pessoas, lugares, seres, objetos. Substantivo. Adjetivo é um dos determinantes do substantivo. Caracteriza, dá uma qualidade. Artigo é outro determinante do substantivo. Pode defini-lo ou indefini-lo. Pronome. O pronome tem muita utilidade dentro da língua portuguesa, principalmente para a parte da escrita. Principalmente para a parte da escrita. Por quê? Nós temos pronomes demonstrativos, pronomes de tratamento, pronomes interrogativos, temos pronomes possessivos e eles contribuem para a coesão dos nossos textos. Numeral. Tudo o que se falar de quantidade, de ordem, de sequência em língua portuguesa está dentro da classe dos numerais. Verbo. Eu sei que vocês gostam dessa classe gramatical. O verbo é uma classe muito importante e é a que mais sofre flexões, é a que mais se modifica. Quando nós conjugamos, nós flexionamos o verbo, nós dizemos o verbo em diferentes tempos, em diferentes pessoas, e assim nós conseguimos flexioná-lo. Nós percebemos que ele se adequa de acordo com a necessidade da nossa escrita, do nosso discurso. Advérbio, como o próprio nome já diz, ad, próximo, junto, perto, verbio, verbo. Então, advérbio, próximo ao verbo, junto ao verbo. Então, pensem aqui comigo. Se é próximo ao verbo, é uma característica, é algo que nos remete ao verbo. Preposição. Preposição é a classe de palavras ou classe gramatical que une outras palavras. Ela ajuda também na coesão do nosso texto. Conjunção, assim como a preposição, também é chamado de conectivo. A diferença é, enquanto a preposição une palavras, a conjunção une orações. Nós estudaremos bastante as conjunções quando partirmos para o estudo da sintaxe. E por último, nós temos a interjeição. Interjeição é muito utilizada nas histórias em quadrinhos, quando nós queremos representar alguns pensamentos, alguns sons, algumas ideias, né? Veja, como, vixe, eita! É importante nós frisarmos que todas as palavras
que existem na nossa língua estão dentro de uma dessas classes gramaticais. Eu costumo dizer que elas são como gavetas. Cada uma dessas gavetas abriga, comporta as palavras que têm características comuns. Então, se eu estou falando de característica, opa, é adjetivo. Então, a minha gavetinha de adjetivo será aberta e todas as palavras que têm algo que seja característico ao substantivo entrarão ali. Se eu tenho palavras que expressam ação, fenômeno da natureza, que são flexionáveis, sei que é verbo. Então, eu abrirei a gavetinha do verbo e essas palavras entrarão ali. Porém, é muito importante dizer que essas palavras não são engessadas. Elas não têm uma classificação fixa. Há situações, e nós veremos isso, em que elas podem pertencer a uma classe diferente da classe de palavras original. O que nós devemos guardar dessa aula? Nós temos 10 classes de palavras, que são chamadas também de classes gramaticais, que são como gavetas ou janelas ou portas. Cada uma tem a sua função, suas particularidades, singularidades, e todas as palavras da nossa língua estão dentro dela. Quando nós falamos em análise morfológica, nós falamos em analisar cada uma dessas palavras dentro de uma frase e encaixar, colocar dentro da sua respectiva gavetinha. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Um beijo e até a próxima!